Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Inside the Grind. Hoje temos connosco não só um coach, como atleta de powerlifting, streetlifting, crossfit, se pedirem com jeitinho, talvez. Aqui está o Mauro. Mauro, bem-vindo. Pode ter havido ou não uma prova de crossfit na minha carreira, mas não vou falar sobre isso. Por que não? Já agora, conta-nos, por que não? Estás a ver aqueles segredos para um gajo ser bué misterioso? Eu vou deixar esta assim no ar. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, nunca vai saber. Ok. Então, Mauro, fala-nos um pouco sobre o que é que tu fazes. O que é que eu faço? Sem ser mimos. Yeah. Eu consegui ter uma página de fitness decente à conta dos memes, porque na altura que comecei a minha página, o Franklin Lift, não havia, ou havia muito pouco de memes de lifting no geral, bodybuilding, powerlifting em Portugal, e eu decidi entrar por esse nicho. Se bem que eu, quando fiz a minha página, o objetivo principal era só passar informação. Eu prometi-me a mim mesmo, pá, eu adoro memes, mas eu não vou fazer memes. Só que depois fiz o primeiro e aquilo ganhou uma traçãozinha fixe para o que a minha página era na altura, tinha para aí 200 ou 300 seguidores. Continuei a explorar esse nicho, a minha página cresceu bué, ali nos primeiros anos, diria que tipo nos primeiros 2 anos cheguei aos 2.000, não, aos 5.000, 6.000 seguidores, muito à conta de ter conseguido chegar a esse nicho primeiro. Para além disso, também me colei um bocadinho à parte do CrossFit, como o CrossFit Leiria é conhecido, pronto, pela qualidade, por tudo mais, é das boxes mais famosas do país, provavelmente. Também acabei por crescer um bocadinho junto aos crossfitters, entre aspas, à boleia de estar ligado ao CrossFit Leiria. E a cena dos memes e a cena de eu estar muito ligado ao powerlifting acabou por ser um meio por entrar muito nesse mercado da malta do CrossFit, mas sem ser diretamente com um produto de CrossFit, porque o que eu gosto de fazer é powerlifting. A modalidade em que eu competi durante muitos anos de forma exclusiva foi powerlifting, e o CrossFit acabou por ser para mim mais uma espécie de um veículo para entrar no mercado do fitness nacional. Depois, mais para a frente, deixei-me um bocadinho a parte dos memes, se bem que aquele lore toda das piadas e tudo mais continua, mas agora o meu produto core é mais a passagem de informação. Eu trabalho hoje em dia muito com a malta que vem de uma fase de reabilitação e está a voltar ao treino, quer seja treino de powerlifting, treino de crossfit, treino de outra modalidade qualquer, e trabalho ainda muito com atletas de powerlifting e atletas de streetlifting. Ok. Então, estás a falar de powerlifting. Onde é que começou esta tua jornada? O meu powerlifting começou numa altura em que no YouTube havia para aí 5 influencers fit. Havia o Matt Ogas, havia os Hodge Twins, havia o Elliot Hulse, havia o Scooby. Alguns de vocês estão aí em casa vão se lembrar do Scooby, que era um velho alemão de chapéuzinho na cabeça, mas jacked. E nessa altura não havia muita informação sobre fitness no geral, nem no YouTube, nem na internet como um todo. Mas havia um canal do YouTube, que era um rapaz chamado Ben Rice, e o Ben Rice fazia powerlifting. E para mim a parte estética era uma parte que não me cativava assim tanto, mas a parte de haver um desporto competitivo, de levantar peso, que estava também ligado ao ginásio, que era uma coisa que eu gostava, mas que não estava tão ligado à parte estética, foi o que acabou por me atrair mais. Para além disso, essa pessoa tinha conteúdo muito bom para o que se fazia na altura. O que ele fazia era basicamente mostrava os treinos dele e fazia tipo uma espécie de ramble filosófico por cima, do tipo como é que ele se sentia em relação aos treinos, em relação ao outlook dele na vida no geral e em relação à programação de treinos e tudo mais. E eu acabei por seguir muito aquela visão dele e foi a partir daí que comecei a fazer o powerlifting. Depois, mais tarde, descobri que afinal havia a modalidade cá em Portugal, havia a federação do Sandro Eusébio, se não me engano na altura só havia a WPC, e foi aí eu descobri a federação mais ou menos em 2014, mas comecei a competir em 2015. Então já estás a competir quase há 10 anos, certo? Já faço competição de powerlifting quase há 10 anos, sim. E nesses 10 anos, qual é que foi a maior, o teu maior desafio? O meu maior desafio veio em 2019, quando tive uma lesão num glúteo, e a minha lesão começou de uma maneira... Eu não consigo dizer ao certo foi aqui, mas ali foi a primeira vez que eu a senti. Foi depois de uma competição, uma competição foi, se não me engano, foi a Power Expo do ano 2019. Eu tive, o resultado tive, já nem me lembro quais é que foram, mas lembro-me especificamente que eu fiz
Tentei fazer um deadlift de 225 kg e eu fiquei tipo, eu tinha a certeza que eu conseguia aquele lift se tivesse mais energia, então na quarta-feira seguinte eu fui tentá-lo. Fiz o meu deadlift de 225 kg, na altura foi um PR de 5 kg, uma coisa assim do género, mas no lockout senti uma picada no glúteo. Ok. Eu na altura não sabia o que sei hoje sobre treino e sobre gerir lesões e tudo mais, portanto o que eu fiz foi, a dor é psicológica, bola para a frente, continuei a treinar. Eu na altura seguia muito uma visão do tipo Bulgarian, treinava com muita frequência. Problema de ter quase 2 metros e estar sentado num banco deste tamanho. Estou a tentar arranjar uma posição mais confortável, mas... Eu seguia esse tipo de treino com muita frequência, com muita intensidade, mas pouco volume por dia de treino. E continuei a seguir isso. E continuei a sentir sempre, eu fazia isso principalmente no squat e no bench, eu continuei a sentir sempre o glúteo no lockout, mas só sentir o lockout. E só sentia se passasse por essa fase do movimento com muita velocidade. Como não enderecei essa lesão com a importância que deveria ter endereçado, o que aconteceu foi se tornando crónico ao longo do tempo, e agora neste momento nem consigo dizer se realmente existe alguma coisa nos tecidos ou se realmente existe alguma coisa nos tecidos, mas o meu sistema nervoso, pelo menos o sistema nervoso tornou-se mesmo muito bom a criar uma resposta de dor, tanto no movimento de squat como de deadlift. Portanto, hoje, 5 anos depois, ainda tenho que treinar à volta dessa lesão. Ok. E isso também foi uma das coisas que me levou muito para a parte de, ok, agora vou aprender mais sobre como é que eu me posso, entre aspas, curar disto. Yeah. E foi isso que também me fez entrar um bocadinho mais pela parte do treino durante a reabilitação ou após essa fase de reabilitação, quando o atleta tem dor ou ainda está limitado. Ok, era mesmo isso que eu te ia perguntar a seguir, o que é que essa lesão fez a ti como atleta e como coach? O que é que aprendeste e o que é que levaste para a frente depois disso e para os teus Como um atleta fez-me um atleta pior, claramente, porque treinar com limitações é treinar com limitações e eu nunca mais consegui chegar. Não posso dizer que não cheguei aos números que tinha na altura porque cheguei, mas nunca mais cheguei ao ritmo de progresso que tinha na altura. Eu tinha um squat muito forte a comparar com as pessoas que competiam nas minhas classes de peso, nos 67,5, 60. Tinha um bench fraco e tinha um deadlift que era tipo médio bom. Hoje em dia, se eu for comparar-me com a malta dos 75 kg, que é o peso que eu tenho atualmente, tenho tipo 70 kg, já tenho números, tipo tenho um squat bonzinho, tenho um deadlift, tenho um bench ok e tenho um deadlift fraco. O meu deadlift foi tipo um movimento que eu nunca consegui recuperar ao ponto de realmente ter uma progressão grande. No ano passado, deste ano, 2024, consegui meter 5 kg no meu deadlift, tipo passado 5 anos, mas nunca consegui voltar a ter aquele ritmo de progresso que estava a ter até aquele momento da lesão. E o que é que terias feito diferente agora? Não teria feito nada assim substancialmente diferente, teria gerido simplesmente a lesão de outra forma, não tinha continuado a empurrar de forma estúpida, tinha se calhar começado por tirar uma semana off ou uma semana tipo super leve e voltar a construir a partir de um ponto mais baixo. Não precisava de fazer nada super fancy em termos de reabilitação, até porque o meu caso era muito agudo, foi naquele momento, havia um momento preciso em que aquilo despoltou, portanto, em princípio também seria uma coisa relativamente fácil. Mas eu na altura cheguei a ir a 2 ou 3 fisioterapeutas e eles deram-me uma narrativa muito complexa sobre a dor que eu tinha, tipo, poderia ser isto, poderia ser aquilo, whatever, mas nenhum tipo me deu aquele foco para a coisa mais importante que eu poderia ter gerido, que era propriamente o treino. Basicamente eu fui lá, fiz as técnicas de fisioterapia, melhor ou pior, saí de lá com alívio, mas voltei ao treino normal. Não adaptei nada em relação ao treino. Portanto, foi esse, continuar a treinar e continuar a, ok, agora sinto-me bem, vou voltar aos números que estava a fazer antes, provavelmente que fez com que a lesão passasse de aguda para crónica. E agora, entretanto, também tens muita coisa de street lifting. Fala-me um pouco da tua competição que fizeste o ano passado, certo? Fiz o ano passado, exatamente. E como é que isto surgiu? Como é que surgiu a série street lifting? Eu dou-me muito bem com a malta da calistenia e tudo mais, e eu sempre gostei de fazer muscle ups, até do meu tempo do crossfit, de ensinar crossfit.
Havia aulas que eu gostava de dar, que eram aulas em que ensinava a componente de ginástica, porque sou um gajo pequeno, eu sempre pesei menos do que peso agora peso 70, mas normalmente pesava tipo 65, 64 kg, era um gajo relativamente leve, tinha muita facilidade a fazer pull-ups, muita facilidade a fazer toast to bar, a fazer muscle-ups e tudo mais, e eu gostava muito de explorar essa área. Então, numa altura em que a minha lesão não estava num sítio fixe, foi tipo antes do verão de 2023, houve uma altura que eu deixei mesmo fazer squats porque não estava mesmo a conseguir incluir isso no meu treino, estava frustrado, não estava a conseguir fazer aquilo que eu gostava de fazer. Comecei a endereçar um bocadinho por outros ramos de outros tipos de treino e descobri que havia uma modalidade que era tipo mais ou menos semelhante ao powerlifting, era uma modalidade de força com 3 tentativas máximas para 3 levantamentos. Eu sei que o weightlifting também pode ser parecido, mas o weightlifting não é parecido com o powerlifting, porque o weightlifting é uma modalidade muito técnica e muito focada em power, em explosão, e o powerlifting é mais focado em força. Eu gosto mesmo de fazer força. Portanto, quando eu descobri que havia essa modalidade do streetlifting, que era uma modalidade de força com 4 movimentos, tentativas de levantamento máximo, comecei a explorar um bocadinho. E como eu gostava de fazer muscle-ups, foi uma questão de aprender a fazer strict muscle-ups. Já tinha treinado chin-ups ou pull-ups com peso, já tinha treinado dips com peso também antes. E o squat foi só uma questão de, ok, agora estou a focar-me em ficar com estes 3 fortes. Se eu não treinar deadlift simultaneamente, será que consigo recuperar o meu squat? Então o desafio do streetlifting começou um bocadinho por aí. Até porque eu sabia que se eu ficasse com um dip muito forte e se eu ficasse com um squat muito forte, eu conseguia voltar ao powerlifting facilmente. Yeah. Portanto, a minha ideia do streetlifting foi tipo, ok, tirando um bocadinho o foco daquilo que é o powerlifting e para não ficar sempre frustrado com o meu treino e com não conseguir progredir por causa desta lesão, como é que eu posso continuar motivado e como é que eu posso continuar tipo, com aquela drive de atleta? Sim. Porque por mais que eu seja atleta e sou atleta, por mais que eu seja treinador e sou treinador, eu também tenho aquela coisa de atleta e preciso ter um objetivo para a frente. Ok. E o streetlifting, soube que havia uma competição em novembro desse ano, no verão comecei a treinar os muscle-ups, foi basicamente uma questão de aprofundar um bocadinho mais os movimentos. Em 3 meses fiz uma preparação decente, consegui que o meu squat progredisse de forma linear, o que foi muito fixe. Tipo, as minhas primeiras sessões eu lembro-me que estava com um struggle imenso, com 150 kg, não só em termos de força, mas também em termos de lesão. E cheguei ao ponto de ir à competição e fazer 190 kg e não foi tipo a rep mais difícil da minha vida. Ok. E consegui ganhar a minha classe de peso, que era menos de 72 kg, não por ser mais forte nos muscle-ups, ou nos dips, ou nos pull-ups, mas porque agachei 190 kg quando os outros agacharam no máximo 150. Yeah. Yeah. Portanto, aí esse background todo do powerlifting trouxe uma vantagem. Ajudou bastante. Tens alguma filosofia de treino enquanto atleta, enquanto coach? Eu não subscrevo a uma filosofia. Na realidade, posso dizer que prefiro apenas treino com um bocadinho mais frequência e mais prática dos movimentos principais, tipo 2, 3 vezes nos movimentos, 2, 3 vezes por semana nos movimentos em que estás a tentar melhorar, se fores atleta de powerlifting ou de streetlifting. Na realidade não sou daquelas pessoas que dizem tipo, toda a gente que treina comigo treina com volume altíssimo, toda a gente treina comigo treina com frequência altíssima. Tento adaptar aquilo que eu faço à pessoa que treina comigo. Claro que vai haver sempre uma filosofia, vai haver sempre uma guideline. Se alguém começasse a trabalhar comigo neste momento, eu tinha que dizer mais ou menos como é que eu trabalho e isso seria a minha filosofia de treino, mas tenho diversas abordagens diferentes consoante a pessoa com quem estou a trabalhar. Ok. Isto agora falando ainda mais de treino, agora vamos passar mais para a parte de planeamento de treino e enfins. Quais é que são as principais métricas que tens em consideração quando estás a passar um treino a uma pessoa nova? Eu trabalho com 3 tipos de população. Trabalho com população geral que simplesmente quer aprender a fazer melhor os movimentos, quer sentir bem a treinar e quer sentir que está acompanhada, que tem um treino que é para ela confortável e que permite progredir. Para estas pessoas, para mim, a métrica é simplesmente a pessoa vai fazendo melhores exercícios ao longo do tempo, boa. A pessoa está motivada e manda-me todas as semanas os exercícios, a execução dos exercícios para o WhatsApp, boa. A pessoa vai progredindo dentro daqueles que são os movimentos que nós vamos programando de forma contínua, boa. A pessoa sente-se bem a treinar,
ok, é isso mesmo, vai ser a nossa métrica de progressão. Depois tem os atletas, e para os atletas a métrica de progressão é a progressão, é tipo como é que estão os teus 1RMs ou como é que estão os teus, no mínimo, 1RMs, ou seja, como é que estás a progredir no teu 5RM, 4RM, 3RM, tudo o que seja mais ou menos relevante para aquilo que vai ser os teus objetivos em termos competitivos. E tenho as pessoas que vêm de lesão, e para essas pessoas a métrica, para além de uma que também tem em comum com os outros dois, que é os números dos levantamentos de competição, porque normalmente são atletas, para além desses estarem a aumentar um bocadinho, porque vamos querer ter esse objetivo, porque a pessoa que vem da lesão é um atleta e quer voltar a competir, quer voltar a estar no nível alto, também queremos que a pessoa se sinta bem e progressivamente melhor a treinar. Se alguém começar com um nível de desconforto, normalmente eu tento apontar para começarmos com um nível de desconforto muito baixo no treino, mas tipo, é normal ao início irmos ali a um 4, 5, de 0 a 10, em termos de desconforto no treino. Se a pessoa conseguir ir mantendo a performance e descer o desconforto, ou aumentando a performance e no máximo dos máximos manter o desconforto ou até baixar ligeiramente o desconforto, então aí é uma métrica ótima, porque sei que estamos aí na direção certa em termos de voltar à forma pico daquela pessoa. Daquela pessoa, ok. Agora, dando um callback, quando falaste de volume de treino, como é que costumas ajustar o volume de treino para certo atleta? Eu tenho muito por base, primeiro que tudo, as guidelines que existem hoje em dia em termos de volumes, em termos de marcos de volume, ou seja, aqueles básicos, tipo mínimo 10 séries semanais para hipertrofia e tudo mais. Depois vai depender muito dos atletas. Já trabalhei com atletas que estavam a fazer um volume, tipo, uma coisa mesmo estúpida, ao ponto de ter malta a fazer 20 séries de bench por semana e ainda mais algum trabalho de peito, porque tipo, conseguiam adaptar-se bem àquele volume. E vou daí até ao ponto de ter atletas que, por exemplo, estão a recuperar de lesões no peitoral e que ao início fazem 5, 6 séries diretas de peitoral. Ou então até podem fazer, por exemplo, 12 séries, mas fomos a ver 6 séries da semana são em modo quase reabilitação, que estão a fazer bench com a barra ou pouco mais do que isso, ou estão a fazer uma forma do bench mais limitada, por exemplo um block bench, mas estão a fazer também algum trabalho tipo flies, whatever, para voltar a ganhar capacidade naquelas partes em termos musculares. Portanto, a minha approach acaba por ir desde muito low volume para alguém que está a voltar a um certo movimento, até muito high volume em alguém que precisa desse high volume e que se consiga adaptar a ele. Isso agora fez-me lembrar também de ou foi um post, acho que foi um post e foi um story teu, se calhar já tipo há um ano, uma coisa assim, de um aluno que tu tens ou tinhas que tinha cinesofobia ou kinesofobia, whatever. E ele tinha medo. Eu lembro de kinesofobia, porque é em English. Kinesofobia. Estava-me a lembrar, por exemplo, esse post era uma pessoa que tinha medo de flexão lombar. Ok. E tu meteste ele a fazer assim um deadlift todo, vou dizer, torto, entre aspas, assim. Como é que tens muitos alunos assim e como é que tratas esses alunos? Esta approach que tu estás a falar veio um bocadinho da área da psicologia e veio um bocadinho da parte de confrontares os teus medos, mas num ambiente seguro. Esse atleta, eu lembro-me qual é que é o caso que tu estás a falar, é um caso de um powerlifter, e esta pessoa começou com um medo imenso do movimento, não só da flexão lombar, mas do deadlift no geral, e ele tinha estado em muitos fisioterapeutas e tudo mais, e tinha-lhe sido incutida a crença de que ele tinha que ter o core super forte e de que tinha que ter as costas sempre direitas no deadlift, senão ia-se aleijar. E nós, ao início, não fizemos esse deadlift como estás a dizer. Começámos por incluir algumas componentes do treino de flexão lombar, começar a fazer flexão lombar de forma que para ele fosse não ameaçadora, e ao longo do tempo fomos progredindo, até ao ponto em que, a história que eu partilhei, ele estava a fazer literalmente um deadlift em que as ordens, as indicações que ele tinha era mesmo para fazer o movimento mais round back possível para fortalecer aquelas posições, mas obviamente não começámos por aí. Claro. Nós começámos, já não me lembro qual é que foi o ponto de partida exatamente dessa pessoa, mas ele começou por treinar deadlift a partir dos blocos, leve,
partir de um ponto para ele era 100% confortável. Imagina, se começou com 40 kg, o objetivo dele era a partir daí continuar com o mesmo movimento que era 100% confortável e meter mais 2,5 kg todas as semanas, ou quando fosse possível. E ao mesmo tempo fazendo algum trabalho para desmistificar essa crença que ele tinha em relação à flexão lombar e a começar a incorporá-la de forma, lá está, outra vez, não ameaçadora no seu treino. Até ao ponto em que ele começou a sentir que, ok, eu consigo fazer deadlift e consigo fazer flexão. Havia tipo uma dissonância cognitiva na cabeça dele, que era, ele sentia que conseguia fazer deadlifts, mas se fizesse flexão lombar ia-se aleijar, ele ainda tinha um bocadinho essa crença, mas ao mesmo tempo ele sentia que conseguia fazer flexão lombar sem se aleijar. Portanto, tipo, havia ali duas crenças que não estavam a bater certo. Era tipo, ok, mas, tipo, se ele consegue fazer flexão lombar sem se aleijar, mas depois no deadlift não consegue fazer flexão lombar sem se aleijar, começámos a aproximar mais os dois movimentos, até o ponto em que ele agora, o setup dele normal, já tem alguma flexão lombar e ele sente que consegue grindar tipo, muito mais. E o deadlift dele, que na altura era mais fraco, ou tipo estava ali no nível do squat dele, agora deu um salto e já está tipo 20 kg à frente. Ok. E tens muitos atletas que vêm assim com esse mindset? Ou não? Por vezes o mais difícil quando trabalho com atletas em fases de pós-reabilitação, atletas com dor que querem voltar ao seu treino, querem voltar à sua melhor forma, o mais difícil é mesmo o shift de mindset. Não que eles não estejam dispostos a fazer o trabalho que é preciso, mas são muito driven e já têm algumas crenças. E as crenças normalmente vêm tipo das redes sociais, dos squat yous desta vida, dos fisioterapeutas. Não estou a dizer que são todos os fisioterapeutas, mas existem fisioterapeutas que têm crenças que vão muito nessas linhas cinesiofóbicas e muito biomecanicistas. E tipo, as pessoas acabam por criar ali aquelas crenças de eu tenho que fazer estes drills, eu tenho que ter um movimento desta forma perfeita, eu tenho que ter força de core e tudo mais, eu tenho que ter esta mobilidade, porque se eu não tiver tipo estes graus de rotação interna e rotação externa da anca, eu vou-me sempre lesionar. E acaba por ser mais difícil desmistificar essa parte e dar-lhes a perceber, pá, por vezes não, por vezes tu não precisas nada disso, tu precisas é de voltar aos teus movimentos e fazê-los de forma progressiva até conseguir chegar onde estavas. E nesses casos é mesmo mais difícil é dar esse shift de mindset, porque são atletas, eles vão fazer o trabalho, tu metes-lhes os exercícios no plano, eles fazem, só que a parte de confiar ao início, tendo em conta a informação passada a que eles foram expostos, às vezes essa parte ao início é o mais difícil. Quando é que isso passa? Quando seguem o teu planeamento durante uns tempos e começam a ver resultados. Começam a ver resultados, yeah. E o mais difícil, lá está, é mesmo convenceres os teus atletas que, ok, eu não quero ir ao início, eu não vou diretamente contra aquilo que eles foram expostos, porque imagina, se o médico disser que tu não podes dobrar as costas, e eu te disser que não, tu podes, quem é que a pessoa vai ouvir? É o médico, não me vai ouvir a mim. Atenção, também não estou a dizer que todos os médicos têm este tipo de crenças. Mas eu, em vez de ir contra, eu digo, ok, essa mensagem pode fazer sentido, de certeza que faz sentido em alguns casos. Se tu tiveres uma dor aguda a fazer um deadlift, quando fazes flexão lombar, faz todo o sentido não fazeres flexão lombar, mas se estiveres aqui encostado à parede e se estiveres a fazer uma coisa tipo gato camelo, está tudo bem, não é? Aí podes fazer flexão lombar. Também fazes flexão lombar quando estás na sanita ao telemóvel de manhã. Ok, tipo, esses pequenos exemplos começam a fazer a pessoa ver, ok, se calhar tipo, não vou incluir já isto no meu treino, mas tipo, há aqui há uma pontinha de verdade. E a partir do momento em que a pessoa começa a ter a estar mais permeável, a aceitar que as coisas se calhar não são assim tão preto no branco, é ir acumulando essas vitórias e ir começando a ganhar a confiança da pessoa. Agora, falando assim outra vez de planeamento, o que é que para ti é um bom planeamento ou estrutura num plano de powerlifting, por exemplo? Um que garante progresso do atleta, seja ele qual for. Tens pessoas que subscrevem muito a certos tipos de treino, a fazer tipo um SBD sempre no final da semana, a fazer tipo 4 vezes por semana, a fazer 3 vezes por semana, seja o que for. Existem pessoas que subscrevem muito aos straight sets, existem pessoas que subscrevem muito a métodos de periodização mais modernos, tipo baseados em RPE, baseados num top set mais back down set.
eu tendo a usar tipo, um bocadinho de tudo, até vou buscar tipo, às vezes um bocadinho ao conjugate method, que é tipo, é muito antigo e na realidade tipo, já está ultrapassado, mas há certos aspectos que podem ser úteis. O que eu tento fazer é, ao máximo, aplicar isso à pessoa. O que é um planeamento mau? É o que não resulta, o bom é o que resulta. E isso depende do estímulo que tu dás, tendo em conta o atleta que tens à frente. Eu não te consigo dar aqui uma receita, eu sinto que estaria a ser errado, tipo, dizer-te, certo é começares com 3 reps, tipo num top set, mais 3x5 num back off set, mais um movimento de hipertrofia, e começares em RPE 6, subir para RPE 7, RPE 8, e depois fazeres tipo uma nova intro week e recomeçares o bloco. Essa receita pode ser uma boa base, mas não vai ser aplicável para toda a gente. Ok. Posso só pegar nessa. Eu Sim. que sou um bocadinho leigo em powerlifting e acho que muito pessoal que está a ver é mais de bodybuilding também e assim. Como é que tu, ou seja, nesse ponto de vista de planeamento, tendo em conta a interindividualidade de cada um dos atletas e das pessoas que vão ter contigo, ou seja, como é que tu começas a gerir o volume, pelo menos dos main lifts, no início, quando ainda não conheces Primeiro de tudo, eu gosto de falar com a pessoa sobre o historial de treino dela, porque o ponto de partida de alguém que treinava com muito volume não vai ser o mesmo ponto de partida de alguém que já não treinava há 3 meses, por exemplo. Portanto, o que eu tento perceber é, em termos das recomendações gerais que existem na literatura e tudo mais, qual é que é o mínimo que vai dar resultado a esta pessoa. Se for alguém que eu não conheço, a pessoa não me deu dados em relação ao treino, a pessoa não treinava há muito tempo, o que eu vou fazer é, qual é que é o mínimo que, em média, é preciso para termos resultados? E começamos por esse mínimo. A partir daí, vamos adaptando, vamos aumentando o volume, vamos aumentando a intensidade, também tendo em conta os feedbacks da pessoa. Se a pessoa me disser, Mauro, eu vou ao ginásio e sinto que não estou a fazer nada, parece que não tenho volume de treino nenhum, não fico dorido, estou aqui, estou como novo. Tive recentemente isso a acontecer, uma pessoa começou a treinar comigo e eu dei tipo low ball ao volume, mas tipo uma cena gigante. O que vale é que eu logo na minha comunicação inicial eu digo às pessoas, tipo, olha, ao início é normal se o volume for muito baixo e a intensidade for muito baixa, diz-me o que é que tu sentes para adaptarmos ao teu treino. Portanto, em caso de dúvida, eu dou o low ball, começamos com baixo demais, intensidade baixa demais, volume baixo demais, seja o que for baixo demais, e a partir daí vamos subindo e vamos adaptando à pessoa. Porque se começares num ponto alto mais, o que pode acontecer é aumentares o risco de lesão da pessoa, ou no mínimo dares tipo uma péssima experiência à pessoa, e também já me aconteceu em tempos, e é por isso que eu agora tendo a ser mais cautious, não sei qual é que é o sinónimo disso em português, mas tipo, mais conservador, exatamente. Ao início já cheguei a ter pessoas que ficaram doridas durante 4, 5 dias, e se calhar se não fossem atletas, se fosse alguém que estava a começar a treinar, podia ser o suficiente para a pessoa pensar, isto não é para mim. E com atletas, eu já sei, tipo, se eu falhar por baixo, está tudo bem, é uma semana. A pessoa não vai deixar de confiar em mim por causa disso, a pessoa percebe que é parte do processo, é só uma questão de na semana seguinte ou nas semanas seguintes retificarmos o processo. Ok. Há bocado, agora dando outro callback, estavas a falar, por exemplo, na escala de RPE. Para quem não sabe, eu sou já aluno do Mauro há 2 anos. 2 anos e tal. Portanto, estou muito habituado à escala de RPE. Mas eu já vi outras pessoas com outros planeamentos que trabalham com percentagens. Porque é que não trabalhas com percentagens e qual é que é a diferença? O que é bom, o que é mau, a escala de RPE, as percentagens, o que é que consegues dizer sobre explicando isso? aqui um bocadinho a escala de RPE. A escala de RPE foi introduzida no mundo do treino de força no geral por um atleta / treinador que é o Mike Tuchscherer. Escreveu um livro que é o Manual do RTS já há uns bons anos. E a ideia principal do RPE é poderes adaptar a tua intensidade à forma como te sentes naquele dia. Na visão dele, do Mike Tuchscherer, tu programares, por exemplo, um top set de 5 repetições, 85% acaba por ser mais subjetivo do que fazeres um top set de 5 a RPE 7 a 8, por exemplo. Porque 80% daquilo que é o teu máximo num dia de competição com hype e com as condições todas alinhadas, não é o mesmo que 80% num dia a meio de um bloco de treino, depois de vires do trabalho, com essas condições não otimizadas. Portanto, a ideia dele é tornar a intensidade do treino
mais otimizada, mais objetiva para aquele dia de treino. Hoje em dia, se tu me perguntares, tu utilizas só a escala de RPE para prescrever os treinos? Não. Eu já tive uma fase muito grande da minha carreira como treinador em que prescrevia exclusivamente o RPE, tipo, tens aqui um RPE 7, um RPE 8, guia-te pela forma como te sentes no dia, mas recentemente, se calhar tipo há um ano, comecei a perceber que isso mesmo assim, para alguns atletas, principalmente para atletas menos experientes, podia não dar uma visão tão objetiva do treino e convinha haver pelo menos uma recomendação. Portanto, o que eu faço agora é, tenho um misto de range, um intervalo de percentagens, e tenho o RPE que eu quero que a pessoa atinja naquele dia. O que eu dou é, por exemplo, vais ter um top 7 RPE 7, mas vais ficar entre este intervalo de cargas. Em vez de fazer só um RPE 7 e desenrasca-te nas cargas, provavelmente, tendo em conta a forma como tens sentido nos últimos treinos, vais fazer este top 7 entre 150 e 160 kg. Ou normalmente até dou um intervalo assim um bocadinho mais baixo, dependendo do atleta, dependendo do quão bem conheço a evolução do atleta e dependendo mesmo do quão constante o atleta é de semana para semana. Ok. Portanto, eu não abandonei a escala de RPE, eu acho que a escala de RPE é super útil, principalmente em movimentos que tu nunca fizeste antes. Imagina, vais fazer uma variação qualquer, tipo deficit deadlift com 2 segundos de pausa na altura do teu deadlift normal. Se a pessoa nunca fez aquele movimento, não tens ideia nenhuma o que é que a pessoa vai fazer. Portanto, dizer, olha, quero que fiques mais ou menos a 3 repetições da falha, é uma coisa que a pessoa até consegue ter mais ou menos a percepção o que é que está certo ou o que é que está errado. Enquanto que se eu fosse pelas percentagens, podia ficar tipo, muito ao lado. Mas para os movimentos principais, uma conjugação dos dois, das percentagens e do RPE, acaba por ser aquilo que, pela minha experiência, e eu não gosto muito de utilizar esta minha experiência, mas por aquilo que se tem vindo a verificar, não só no meu caso, mas também pelo que eu sigo dos outros treinadores de powerlifting lá fora, um misto dos dois, de intervalo de cargas baseado em intensidade e em percentagens e RPE, acaba por ser uma boa approach para ser ali tipo um bom middle ground entre as duas formas de planear que tu referiste. Yeah. Ok. Agora aqui um momento mais wholesome. Como é que é levares um atleta a uma competição e veres que ele desempenhou super bem ou tem um recorde nacional ou uma coisa assim? Um exemplo disso foi a tua prova e a da prova aqui do pessoal todo, neste preciso local, no Lisbon Strong, prova da GPC. Eu consegui que todos os atletas que treinavam comigo batessem PRs, todos tiveram tipo, um dia incrível, e a satisfação que tu tens como treinador quando tudo corre bem naquele dia, não é tudo, porque há sempre tipo, uma coisa qualquer que corre menos bem. Neste caso foi a primeira atleta que eu estava a seguir nesse dia em termos de squat. Houve tipo um ligeiro stress porque a barra é mais comprida, ela tem um squat que não é tipo 100% simétrico e nós nunca nos tínhamos apercebido bem disso em treino, e ela aqui, como a barra era mais comprida e o centro de gravidade, tipo, o equilíbrio era diferente, ela acabou por deixar a barra cair um bocadinho mais para um lado e acabou por só fazer a primeira tentativa, mas fez a primeira tentativa. Eu nunca nenhum atleta meu deu bomb out, knock on wood. E pronto, foi a única coisa que correu assim menos bem, mas o resto dos atletas correu tudo super bem, bateram todos PRs, alguns até nos 3 levantamentos. Portanto, é tipo, ao final do dia tu estás super cansado, principalmente se for assim uma prova que é desde manhã até à noite, que essa prova terminou, eram 9 e tal, mas sais lá com uma satisfação, com um sentimento de satisfação e de dever cumprido. Que conselho é que darias, por exemplo, a um atleta, a uma pessoa que quer fazer powerlifting ou streetlifting, mas não tem posses para ter um coach? Hoje em dia existe muita informação na internet, existem programas ótimos na internet. Consigo dizer que powerlifting existem alguns, tipo do Brandon Tietz, do Johnny Candito, como é que ele se chama, Steve Zanovi, não me lembro do nome do canal dele. Existem programas muito bons iniciados, pelo menos de powerlifting, que tu podes seguir. Em termos de streetlifting, como a modalidade é mais recente, eu não te consigo dizer há quanto tempo é que existe em termos competitivos, mas existe se calhar tipo há 2, 3 anos. Penso
e atenção, isto pode ser um erro, eles podem existir, mas penso que não existe assim tanta informação boa de borla. É uma questão de seguir a malta que está a fazer isto de forma competitiva, ver o que é que eles fazem, tentar seguir mais ou menos as metodologias de treino deles. Se bem que outra boa base que tu podes utilizar é simplesmente seguir um plano de powerlifting e possivelmente substituires o trabalho de deadlift pelo trabalho de chin-ups, introduzir algum trabalho técnico de muscle-ups e de substituir o trabalho de bench por trabalho de dips. Dips, yeah, ok. E que conselho darias a uma pessoa que quer ser coach de powerlifting ou de streetlifting? Ou... Para alguém que quer ser coach, eu sou muito fã da ideia de que se és treinador tens de ter habilitações para isso, portanto, fazer o mínimo em termos legais para conseguires ser treinador. E se entrarmos naquela discussão, tipo, vale a pena ir para a licenciatura ou basta o TEF? Eu vou ser sincero, eu tirei a licenciatura e eu não sinto que a licenciatura me tenha levado muito além daquilo que o TEF me levaria, portanto, fazer pelo menos o mínimo em termos legais, porque ninguém pode ser médico sem qualificação legal, obrigado. Para isso, ninguém pode ser advogado sem qualificação para isso, ninguém pode ser qualquer outra profissão que seja ligada à saúde e às ciências para isso. Portanto, fazer o mínimo. A partir daí, segue o teu rumo, porque não há propriamente um caminho marcado. Se queres ser treinador de powerlifting, tens que fazer esta formação, esta e esta. Não, se queres ser treinador de powerlifting ou de outra modalidade qualquer, tens de perceber o que é que os melhores treinadores da modalidade fazem, tens de te apaixonar pela modalidade e, tipo, enterrar-te, entre aspas, mesmo na modalidade durante uns tempos, tens que perceber os in and outs, tudo o que pode contribuir para teres melhor intervenção junto à pessoa, e essa acaba por ser a base. Não te posso dizer, tipo, vais tirar este curso de powerlifting, vais ser um bom treinador de powerlifting. Eu tirei um curso de powerlifting só para ter a certificação com a Clinical Athlete, também está ligado à parte da reabilitação, mas se acho que isso é obrigatório, não é de todo. Uma coisa que eu acho que também deves perceber muito bem se queres ser treinador no geral, seja de qualquer modalidade for, é biomecânica, anatomia, fisiologia. Se tu não perceberes as bases daquilo que estás a prescrever, não vais ser bom treinador. Portanto, tudo o que sejam cursos ligados a estas três áreas são boa ideia para qualquer profissional do fitness, seja qual for a área de intervenção. Ok. Antes de darmos aqui um wrap-up, Pedro, tens alguma questão? Só uma. Já perguntamos isto na nossa última entrevista. Tens algum projeto que queiras partilhar com o pessoal? Alguma coisa que queiras partilhar no geral? Neste momento, é só mesmo este momento, porque daqui a uns meses pode haver novidades. Neste momento o meu único projeto é o Franklin Lift, portanto o que eu faço é treinamento, estou a falar em português do Brasil agora, cara do Brasil, aí, grande abraço, malta do Brasil. O que eu faço é mesmo só treino personalizado, tenho diversas modalidades de acompanhamento, mas a única coisa que eu faço neste momento em termos profissionais é isso, para além de gerir as minhas redes sociais, mais fazer a contabilidade, mais gerir tudo o que está à volta do projeto. Parecendo que não, quando começa a ter um projeto grande, começa a dar bastante trabalho. Portanto, se quiserem ver o meu trabalho, está na página Franklin Lifts. Mais para a frente vamos ter umas novidades, vou começar a expandir para outras áreas, em princípio vou também tirar aqui outra licenciatura no próximo ano, portanto estejam atentos, vai haver novidades nos próximos meses. Não me digas, vais vender curso da Forex, Bitcoins, assim, né? Sim, exatamente. Yeah. Claro, já tenho ali o Mustang à porta, claro que não é meu, fui ali alugadíssimo, mas vou tirar as fotos ali junto ao Cristo Rei. Isso é que importa, e vou dizer que estou no Brasil, atenção. Se for do ângulo certo, eu acho que consigo passar como se estivesse no Rio. Se bem que com este tempo, não está o dia perfeito para isso, mas eu digo que fui ao Rio num dia de nevoeiro. Portanto, pessoal, já sabem, sigam. Coach de powerlifting, eu pensava que vinha streetlifting. Pensava que vinha aí outra questão, mas ainda bem que não a fizeram. Vai ficar no ar. Ou o curso da Forex. Aqui vamos perguntar fora da câmara agora. Deem like, deem follow e partilhem também. Vamos treinar. E bora treinar. Let's go. Já está.